Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Max da página Sabedoria Divina e hoje, em carreira solo, eu vim aqui conversar com vocês sobre redes sociais. Bom, quem não gosta de uma rede social, não é? Quem não está muitas vezes ligado na rede social, ali se informando, enfim, nos seus momentos de lazer ou até a trabalho. A questão é, a rede social, ela inclui ou ela exclui? Qual é o papel dela para nós? Então, nós podemos pensar o seguinte, na nossa crença, dentro da nossa fé, dentro da nossa religião, qual é o papel da rede social? Podemos dizer sim, que ela inclui, as pessoas têm muito mais informação, as pessoas têm uma maior questão de conhecimento através de uma rede social, através de um post, de um vídeo, através de uma cena de novela, de filme, que muitas vezes a pessoa não teve acesso, não é? Então, pode dizer que sim, ela inclui, ela puxa essas pessoas, esse envolvimento, né? E muitas vezes ali a gente acaba encontrando grupos que são simpáticos às nossas crenças. Podemos dizer também que ela elimina barreiras, com certeza, né? Ou seja, pessoas de longe se conversam, muitas vezes um exemplo é essa nossa conversa, essa nossa relação, esse nosso bate-papo, que, querendo ou não, pessoas de muito longe, né? Eu aqui do Rio Grande do Sul, posso conversar, meu vídeo pode chegar a pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, muitas vezes, né? E outra questão também, é possível os estudos virtuais nos centros espíritas, já que a gente fala de rede social, de tecnologia, né? Muitas vezes podemos pegar o exemplo do centro espírita, mas nós podemos também fazer os estudos virtuais através do Instagram, não é? Então, quantas lives nós encontramos aí de estudos, até muitas páginas também que eu sigo também tem isso, então eu acompanho muitos estudos, reflito sobre cada pessoa, ter um ponto de vista também, né? A gente pode escrever ali o que a gente acha, se a gente já leu tal livro, se a gente concorda com tal tema. E levando isso para dentro do centro espírita, com certeza, muitas vezes, vou pegar o exemplo da pandemia, muitas sociedades não podiam abrir as portas, né? Então, algumas sociedades acharam meios de não cortar esse vínculo com seus frequentadores. Então começaram a fazer os estudos virtuais, né? Eu muito frequentei esses estudos aí. Tanto apresentava trabalhos em grupo e tudo mais. Então são ferramentas que estão no nosso meio que a gente vai aproveitando para divulgar a doutrina sem perder a essência através da distância, né? E quando a gente fala em doutrina, nessa relação de estudo, nós também podemos pensar na questão de acolhimento, né? Então, por exemplo, na página Sabedoria Divina, é uma página onde eu faço acolhimento de algumas pessoas. Claro, às vezes eu não consigo dar conta, porque quando a gente abre as portas para acolher, a gente vê quantas pessoas precisam. Então, e ali, claro, dentro da minha possibilidade, ali eu ia conversando com as pessoas, ouvindo as histórias, e a conversa começava de dia, ia de tarde, e conforme a pessoa respondia, eu conseguia responder, conseguia pegar um trecho, alguma coisa na pessoa, uma indicação de um livro, de um filme. Então a conversa se estendia 3, 4 dias. E esse acolhimento, ele é bom para os dois lados. O lado que recebe, né, esse pedido de ajuda, que é aquele lado que vai ter que compreender, se colocar no lugar da pessoa, entender a história da pessoa, tentar achar uma solução para a pessoa. E o outro lado é da pessoa receber aquela ajuda, receber alguém que está podendo te dar atenção. Então, é uma coisa que eu gosto muito, com certeza, esse bate-papo com as pessoas.
E quando a gente fala disso, desse acolhimento, nós estamos falando de caridade, obviamente, que a caridade não é só doação em espécie, em alimento, em cobertor, em tudo que a gente faz em prol do próximo é considerado caridade, não é? Então, quando a gente está ajudando a pessoa, estamos conversando com ela, estamos ajudando ela, estamos escrevendo algo positivo para ela, e não só dentro da religião, mas às vezes uma pessoa que bota uma foto de superação ali, a gente vai lá e apoia, e bota like, e manda mensagem, é isso aí, e vai dar tudo certo, isso é caridade. Então, da mesma forma nós pensamos nos haters, né? Que o que eles fazem? São agressores. É a mesma coisa que uma pessoa sair na rua e agredir a outra. A diferença é o ambiente virtual. As pessoas sentem que têm liberdade para aquilo. Que nada vai acontecer. É diferente de uma pessoa desse hater for na rua. Agredir uma pessoa, daqui a pouco pega uma pessoa que sabe uns golpes de karatê e revida. Já que ali, através da internet, ali, o hater está, botar entre aspas, protegido, né? Então, tem esse contraponto, mas acho que isso é natural. É natural, sempre quando tu vai expor algo, por exemplo, a página Sabedoria Divina, muitas vezes em alguns posts é atacado. E às vezes não por maldade em si, podemos dizer, mas por crença. Então nós tínhamos pessoas de crença X, não concordavam com aquela postagem ali, com aquele vídeo que trazia um conteúdo mais espiritualista, mais espírita. A pessoa xingava e falava, enfim, botava os seus sentimentos para fora. Então o que a gente faz? Qual é o nosso papel? Ia lá e tentava esclarecer. Mas olha, pegava lá o trecho, a pessoa, por exemplo, a pessoa usava um trecho da Bíblia, mas aqui tá aqui, então isso aí que tá falando tá errado, sim, e xingava, falava, não, mas olha só, vamos ver esse trecho da Bíblia por uma outra forma. Aí pegava aquele trecho, pegava os relatos, pegava um maior embasamento e botava ali. Bom, a pessoa respondia com o embasamento dela e respondia comigo. E aí a gente chegava lá num ponto. Eu acho que os dois lá pensavam, acho que a gente chegou aqui no limite aqui do nosso bate-papo. Ou a pessoa pensava, mas daqui a pouco tem um lado de verdade nisso aí, né? Eu acho que vou parar pra ver. Então, quando sempre a gente bota entre aspas, revida, mas de uma forma correta, que é o quê? Responder, dar o nosso ponto de vista, dar o nosso embasamento, show. Agora, se a pessoa é só ofensiva e agressiva, não tem resposta, não tem o que responder, né? Claro, na página a gente mantém um limite para não extravasar e não ser algo ofensivo e ser algo agressivo para quem está lendo. Tá? Então, nós temos os nossos limites. Mas enfim, isso não pode abalar a nossa caridade, não pode abalar a nossa questão de colocar estudos ali, conteúdos que façam as pessoas refletirem, pensarem na vida, sabe? Incluir as pessoas. Porque muitas vezes aquilo pode abalar a fé da pessoa que está ali. Então a gente quebra essa barreira. A gente acolhe as pessoas, a gente faz a caridade virtual e assim a gente trabalha. E acho interessante que esse vídeo aqui, esse conteúdo, ele também é específico, acredito que seja mais específico para quem está querendo criar conteúdo, né? Quem está querendo montar a sua página ou querendo auxiliar as pessoas de alguma forma por este caminho. Então vejo muita gente nova começando a sua página espírita, acho isso muito bacana, claro, porque incentiva as pessoas mais novas ainda a seguirem. Por exemplo, né? Vamos colocar lá um senhor de seus 80 anos tem a sua página ali, beleza, bota a forma que ele acha para trabalhar, botar seu conteúdo ou trechos dos livros dos espíritos e tudo mais. Ok, vai pegar uma gama de pessoas? Vai, com certeza, simpatizantes com a forma de estudo e de apresentar iguais a dele. Mas quando pega um jovem, esse jovem vai trabalhar de uma forma, podemos dizer assim, voltada para outros jovens. Então, por isso que eu acho interessante, acho muito legal, por mais que não tenha, digamos assim, grande bagagem,
vai abranger um público ali, que muitas vezes é um público que não se consegue chegar. Que a forma de tratar não é interessante para aquele público. Então, nós temos aí nas redes sociais muitos colaboradores jovens. Eu acho muito interessante. Bom, vamos lá. Aqui foi separado algumas perguntas e nós vamos respondendo. Aqui, a primeira pergunta. Como as pessoas interagem com os outros adeptos que expressam a sua fé? No breve estudo que eu fiz, eu pude identificar que as pessoas, quando elas se identificam com pessoas com a mesma, que expressam a mesma fé, elas compartilham histórias entre si. Então, vamos botar um exemplo do vídeo de um cachorrinho, que é um dos vídeos aí mais curtidos da página, um vídeo que teve uma grande repercussão, nem esperava tanto. Teve em torno de 950 mil curtidas e é um vídeo simples. O que é a ideia do vídeo? Era trazer a reflexão de que os animais eles voltam. Eles voltam muitas vezes para a mesma família, tá? Dependendo do merecimento, claro. Então era um animalzinho que voltava e fazia os mesmos gestos, como o outro animalzinho que tinha desencarnado fazia. A mesma coisa. Então o que aconteceu? As pessoas elas comentavam ali o relato do seu cachorrinho. Ah, mas meu cachorrinho faz que saudade. A outra pessoa comentava aquela pessoa, mas o meu era assim, força, porque eu sei como é difícil. Aí outra pessoa comentava. Então eu acho aquilo magnífico, porque era muito além do que eu podia esperar. E as pessoas interagindo entre si com base naquele conteúdo. No conteúdo, podemos dizer que simples. Algo realmente muito simples. Não pegamos assim um conteúdo que exigia uma grande compreensão, exigia um conhecimento profundo do espiritismo, mas algo simples que faz a pessoa refletir e a pessoa acaba botando ali o seu relato. E muitas pessoas relatando. Achei aquilo fantástico. Então, as pessoas, quando elas identificam pessoas que têm a mesma, que expressam a mesma fé, elas sentem a vontade a contar os seus relatos, muitas vezes uma questão pessoal, também em outro vídeo agora que eu não lembro qual era, que as pessoas contavam o seu convívio com a mãe, como tinha muita idade e a dificuldade que tinha, mas sentia um grande amor. A outra pessoa contava também a sua história que ela tinha com outro parente e assim por diante. Tá? Vamos agora à segunda pergunta. De que forma as páginas espíritas e espiritualistas implicam na vida das pessoas? Ótima pergunta. Podemos dizer que reflexão. Acredito eu que uma grande reflexão. Por exemplo, a gente está aqui no celular, passando aqui, e aí a gente vê um vídeo ali, a gente está num momento às vezes sensível e tudo mais, e a gente vê aquele vídeo que expressa ali um momento de dificuldade, ou agora não me vem na cabeça, mas algo dizendo assim, seja forte, Deus está com você, tudo vai dar certo. E tu pensa, isso aqui é pra mim, veio na hora certa. E a pessoa já levanta o astral. Então, vários conteúdos, assim, coisas simples, rápidas de ser absorvida pela pessoa que está olhando por alguns segundos, aquilo vai impactar. Diante de uma dificuldade, a pessoa, poxa, mas eu vi tal frase, eu vi tal vídeo. Então a pessoa vai usar aquilo como uma forma de reagir à situação. Então, você está passando por uma tempestade, mas um sol vai surgir diante disso. Aí, poxa, justamente que eu estou passando por uma grande dificuldade, mas isso vai passar. Deus está comigo o tempo todo, na dificuldade, na alegria, eu não estou sozinho. Então, acredito que dessa forma, as páginas elas impactam na vida das pessoas. Elas servem de amparo no nosso dia a dia, já que muitas vezes nós estamos conectados nas redes sociais. Tá? Vamos à terceira pergunta. Através das redes sociais é possível eliminar as barreiras que muitas vezes impedem as pessoas de procurar o centro espírita? Sim, com certeza. Com certeza. Tem muitas pessoas que acreditam que o centro espírita trabalha de uma forma
não digo pesada, mas poxa, mexe com o espírito, estou lá e aparece um espírito e acontece alguma coisa e o espírito incorpora, enfim, né? Muitas pessoas não entendem muito bem como é um centro espírita. Então, acredito que as redes sociais elas acabam mostrando um pouco mais como é um centro espírita, que é a base do passe. Então, seria isto. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos à quarta pergunta. Deixa eu só arrumar aqui. Os estudos virtuais no centro espírita é uma forma que a gente consegue manter as pessoas e os seus frequentadores mesmo à distância? Bom, podemos dizer que sim. Muitas vezes nós encontramos dificuldade, tá? Numa rotina corrida, numa rotina que muitas vezes nós chegamos cansados em casa. Digo por mim mesmo, que às vezes chega numa condição assim que só quer deitar e dormir. E a gente aos poucos começa a perder o vínculo com o centro espírita. Não que a gente não queira ir, mas a gente tão cansado. Claro, não digo pra gente não deixar de ir. Então, por exemplo, na cidade que eu frequento, eles estão começando a aderir mais à distância, o ensino à distância, né, os debates. Então, uma forma de facilitar para as pessoas muitas vezes. Claro que o convívio pessoal não tem que se compare, né? Uma conversa, um trocar de ideias, mas é uma forma de não perder o vínculo, de manter as pessoas, de conversar, as pessoas se sentirem à vontade. É algo que chegou e nós temos que aproveitar, né? Esse avanço. Então, os centros espíritas também devem se atualizar quanto a isso, né? E aí, dessa forma, pode incluir mais os jovens que estão mais acostumados com esse meio. Tá? E, inclusive, isso num centro que eu trabalhava há muitos anos, há uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, a gente já fazia meio que dessa forma. Em algumas reuniões nós fazíamos já por vídeo, porque era muito longe para algumas pessoas, então a gente se reunia ali dia tal e a gente conversava, debatia, apresentava as ideias. Tá? Vamos agora à quinta pergunta. Quais são as possíveis formas de acolhimento que podem ser feitas à distância? Bom, nós já comentamos lá no início do vídeo, mas vamos reforçar. A página Sabedoria Divina, trabalhamos na forma de atendimento, bota assim, atendimento fraterno. Tá? Muitas vezes as pessoas, claro, a maioria das pessoas nos perguntam para tentar contato com pessoas que já faleceram. E a gente explica, dá aquele embasamento, faz a explicação toda, mas algumas pessoas nos procuram porque realmente tem muita dificuldade ou tem parentes com muita dificuldade, muito problema. Então a gente conversa, acolhe aquela pessoa ali, explica, orienta, manda vídeo, manda livro, manda trecho e se colocamos à disposição sempre para esclarecer. Não tem muito o que fugir, né? Como fugir das provas da vida, muitas vezes das consequências que nós escolhemos. Mas tem meios de a gente confortar isso, né? E tornar aquela compreensão, aquela situação mais leve, mais suave. Bom, vamos à sexta pergunta. Podemos afirmar que a caridade virtual é um meio de se chegar a mais pessoas sem mesmo ter um contato direto e quais poderiam ser essas ajudas? Com certeza, né? A caridade virtual é um meio, sim, de se chegar a mais pessoas. Então, por exemplo, vamos usar de novo ali a página Sabedoria Divina, né? Que chega ali a 500 a 600 mil pessoas mês. Tá? Claro, tem páginas que chegam muito mais, tem páginas que chegam menos, mas eu quero trazer com isso e exemplificar
é quantas pessoas nós podemos chegar. Então imagina um centro espírita, agora imagina aquele centro espírita 600 mil pessoas. Não tem condições, né? Mas através de uma câmera de um computador, nós estamos chegando ali, né, a 600 mil pessoas. Imagina, é muita gente. Então, nós conseguimos sim chegar a mais pessoas. E através disso, ajuda em conhecimento, ajuda em conversa, muitas vezes ajuda em, né, divulgar. Uma vez, se eu não me engano, a gente divulgou uma pessoa procurando emprego lá para uma região tal, estava precisando de ajuda para uma cirurgia, a gente divulga, ajuda. Tudo que a gente pode fazer é válido, tudo. Então, com certeza. Tá? Sétima pergunta. Como podemos trabalhar a questão dos haters, que muitas vezes tentam agredir as páginas espíritas através de comentários em suas publicações e muitas vezes se voltando contra aqueles seguidores que comentam relatando a sua fé? Pois é. Isso acontece, com certeza acontece. E quando a gente fala assim, nos haters, vamos pegar, por exemplo, não é só os espíritas, muitas vezes, os espiritualistas, que são as vítimas. Muitas vezes eles tornam outras pessoas de outras crenças suas vítimas também. Porque, não, mas não é assim, né? O espiritismo diz que não é assim, tudo que estiver fora disso é mentira, é coisa... como é que é a palavra que o pessoal já usou? É um obsessor que está te enganando, porque não... Não, calma aí, pessoal, calma aí, né? Então, são coisas que realmente acontecem, tá? E como a gente reage a isso? A gente reage dialogando, a gente não dialoga com ofensa, isso não. A gente até tira quando tem ofensas diretas. Mas, quando a pessoa vem usar do seu embasamento para falar tal coisa ou desacreditar tal conteúdo, nós pegamos o embasamento ali, o estudo, porque isso, querendo ou não, se torna um debate saudável. Então são dois pontos debatendo e, querendo ou não, estamos debatendo para chegar num consenso de cada um. Pô, mas isso que ele falou tem um certo tom de verdade, realmente tem um certo ponto que eu acredito nisso. Aí outro lado, mas eu vou ter um pontinho ali que me gerou uma dúvida e deve ser isso aí também. Vou estudar mais para saber. Então, muitas vezes ali numa dessas conversas, o que era para ser um hater ali, fui atrás estudando, mas olha só, isso aqui eu não sabia e tal, sabe? Então, querendo ou não, através, vou botar entre aspas, da dor também se cresce e se aprende, tá? Deixa eu ver aqui, nona pergunta, vamos ver. Nas páginas espíritas, podemos identificar muitas pessoas que chegam até elas em busca de alguma resposta rápida. Ok. Ou uma tentativa de contato com alguém. Como podemos reverter essa pessoa em busca de conhecimento na doutrina? Boa pergunta. Realmente, as pessoas elas tendem a buscar realmente respostas rápidas. Dificilmente você vai pegar a pessoa assim, eu preciso saber tal coisa. Aí tu vai chegar a pessoa assim, tá, precisa saber? Então, tá aqui, o livro dos Espíritos. Pá! O pessoal olha, o que eu vou fazer com isso aqui? Não sei o que eu vou fazer com isso. Eu vou ler 494 páginas? Eu vou ler isso? Não, obviamente não. Então, o que nós temos nesse caso? Nós que gostamos, temos a tendência a estudar, ler, nós vamos pegar isso aqui, não deixa de ser nosso papel, né? Quando a gente cria conteúdo, quando a gente participa disso, a gente vai pegar esse conteúdo aqui, vamos absorver ele e vamos, digamos assim dizer, de forma, entre aspas, lúdica, uma forma assim que puxa a pessoa a uma reflexão. Claro, não vamos criar sensacionalismo ou, como é que se diz, fantasias, que muitas vezes na internet temos esse problema também de muita fantasia, muita coisa que não é. Então também não vamos fazer isso, que aí vai induzir a pessoa ao erro. A pessoa vai acreditar numa coisa que não é e que não vai levar a lugar nenhum.
Então, nós temos que tentar indicar a pessoa, mas fulano, lá você pode conseguir tal coisa, você pode descobrir, leia lá, daqui a pouco você vai descobrir uma coisa muito legal aí que vai lhe ajudar. Muito lá, pegar por exemplo, as pessoas às vezes vem a questão mediúnica, mas olha só, eu quero ver espírito, eu quero ficar sensível, eu vi lá a mediunidade que você toca no objeto e você vê toda a história daquele objeto, por onde ele passou e tudo mais. E como é que eu faço para desenvolver isso? Beleza. Olha, para desenvolver mediunidade, eu dou aquela orientação, tal, e recomendo também dar uma olhadinha no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Tem bastante coisa interessante lá, olha, que vai lhe ajudar. E a pessoa que não, ela começa a ler, começa a procurar, começa a instigar, começa a refletir. Tá? Bom, vamos à 10ª pergunta, 10ª e última pergunta. Podemos dizer que existem alguns conteúdos, entre aspas ali, espíritas que fantasiam muitos fatos a fim de muitas vezes ganhar adeptos? Qual o desafio das páginas que focam no conteúdo sério? Seria um trabalho de instrução contra a desinformação? Isso é um ponto bem delicado mesmo. Por quê? Muitas vezes, quando está numa rede social, o que nós esperamos? Tá? Como quando criadores de conteúdo, nós esperamos que nós tenhamos chegue muitos seguidores, né? As pessoas nos curtam, compartilham, comentam. Isso é legal de ver as pessoas participando. E aí, de repente, por exemplo, aí tu vê que tá se esforçando com conteúdo sério, tu se estuda, se empenha, pesquisa, vai lá e tu não vê aquele retorno das pessoas, né? Aí vai lá fulano e diz assim, olha, se você fechar os olhos e se concentrar, você consegue ver a aura da outra pessoa. E a pessoa, o que ela vai focar? Naquela pessoa diz, olha, mas lá no livro tal, lê lá e vem aqui conversar comigo do livro, ou um relato, não sei, alguma coisa assim, né? Pega um livro, esse dia eu vou comentar do livro tal, vocês têm que ler o livro tal pra gente conversar e tudo mais. O que a pessoa vai achar que é mais fácil? A outra questão, claro, de fechar os olhos para ver a hora do outro, que pegar um livro e ler. Então, ou, você sabia que você tem as 10 vidas, e as 10 vidas aqui nós conseguimos descobrir as tuas 5 vidas. O que você vai procurar? Por que isso, tá? Culturalmente, quando eu fiz um estudo de campo, uma questão mais de onde as pessoas procuravam cartomantes, enfim, pessoas que diziam ter contato com seus entes que já faleceram. Então não importava se ele tinha falecido um dia, um mês, 10 anos, 20 anos. Se ele chegasse lá, pagasse o valor X, ele conseguia falar com o seu ente, com o seu parente, no caso. E querendo ou não, isso é um dos casos muito procurados. Então, numa nos meus estudos de campo, eu estava estudando um caso de uma pessoa que muitas pessoas no meio que eu convivia, assim, comentavam dessa pessoa. E eles ficavam assim, impressionados como aquela pessoa, por exemplo, tinha que pagar valor X, não era pouco, e a agenda para conversar com aquela pessoa era 3, 4 meses. E eu, 3, 4 meses? Mas chega lá, ela diz isso, eu falei, não pode. Eu vou ter que fazer, vou ter que fazer esse estudo. Tá? Aí eu penso o seguinte, tudo isso, né, para consultar a pessoa. Aí muitas vezes tu ia lá na sociedade, tinha 20 cadeiras, 5, 6 cadeiras ocupadas. Como exemplo, ia lá no dia do passe, a gente tava todo mundo mal já, antes da virada do ano lá, aquela fila para tomar passe, para fazer corrente, para tudo, mas lotado. Aí, nas aulas, 10, 15 pessoas, 3 pessoas. Então as pessoas já têm a cultura também de ter a sua... ter essa questão
do procurar quando necessário e também quando convém, tá? Então, olha, a gente está chegando na questão das coisas fantasia, mas só para dizer que as pessoas se prendem a algo assim, mais desse tipo, das respostas rápidas, das coisas impressionantes, das coisas que prometem muitas vezes. E para concluir no meu estudo, cheguei lá, eu já sabendo, claro, né? E falei, tá, e fiquei parado esperando ali. Porque eu acho, tá? Eu acredito que é muito importante a gente estudar, compreender e não só pensar e mas tá enganando a pessoa, a pessoa que tá lá só tá para ganhar dinheiro, enfim. Acredito que existe a importância, existe o conhecer, em ver com os próprios olhos, em sentir aquilo. E o que eu vi e senti é algo totalmente ao contrário do que as pessoas que iam lá falavam. Então, pessoal, essa foi a nossa última pergunta. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar envolvendo nesse projeto, essa oportunidade de estar conversando sobre isso, né? E sempre agradecendo a Deus por tudo que nós temos. Sempre, 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 sempre. Porque tudo é uma oportunidade. Aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço!